Em sua visita à cidade de Kursk, localizada no sudoeste da Rússia, o presidente Vladimir Putin deu uma ordem direta e sem ambiguidades: eliminar todos os combatentes estrangeiros. Com uma postura decidida e um tom firme, Putin indicou o início de uma nova etapa na guerra com a Ucrânia, onde as táticas russas se tornaram mais agressivas e abrangentes. Durante uma reunião com os principais comandantes militares da Rússia, Putin declarou que não haveria mais espaço para concessões diplomáticas. A partir deste momento, as forças russas, sob o comando de unidades especiais de elite, passaram a caçar implacavelmente os mercenários e soldados estrangeiros que operam nas linhas de frente ucranianas. O Kremlin, que inicialmente se limitava a se defender contra os avanços ucranianos, passou a adotar uma postura ofensiva. A missão tornou-se clara: erradicar qualquer ameaça à segurança russa, independentemente de sua origem. Esta nova fase não era apenas uma batalha contra o governo ucraniano, mas também contra os países ocidentais, que, segundo Moscou, estavam diretamente envolvidos ao enviar combatentes estrangeiros para apoiar a resistência ucraniana. A primeira evidência clara dessa mudança de estratégia foi a transformação da cidade de Kursk em um ponto central das operações militares. A região, que já era uma área estratégica no conflito, tornou-se o epicentro de uma ofensiva contra as forças estrangeiras infiltradas na Ucrânia. A caçada a esses combatentes, em grande parte mercenários da OTAN, foi intensificada, com Putin deixando claro que não haveria mais possibilidades de fuga. A Rússia não se via mais apenas como uma defensora de seu território, mas também como uma potência em confronto direto com a OTAN, sendo forçada a agir com mais agressividade. O novo objetivo da Rússia, além de proteger suas fronteiras, era eliminar qualquer presença estrangeira dentro da Ucrânia. Putin, com seu tom mais rígido, deu início a uma série de operações ofensivas para destruir as posições militares de aliados estrangeiros da Ucrânia, dando início a um ciclo implacável de ataques. A Operação Aida, uma das mais importantes nesse novo cenário, exemplifica essa abordagem radical, na qual não havia espaço para negociações ou tratados. A situação na linha de frente em Kursk tem sido caracterizada por uma constante evolução, com novas estratégias e manobras sendo implementadas a todo momento. No dia 12 de março, Putin apareceu pessoalmente no campo de batalha, algo raro para o líder russo, reforçando sua posição de comando. O objetivo não era mais apenas conter os avanços da Ucrânia, mas avançar para novas áreas, como a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, onde Moscou considerava que mais mercenários estrangeiros estavam operando. A chegada de novos envios de armas por parte de aliados da Ucrânia, especialmente de países membros da OTAN, como os Estados Unidos, acelerou ainda mais a ofensiva russa, que agora visava não só a defesa, mas a destruição completa de qualquer resistência externa. Com a intensificação da luta, a Operação Aida foi posta em ação, tendo como principal missão eliminar qualquer força estrangeira presente em solo ucraniano. Embora os detalhes da operação permaneçam limitados, sabe-se que ela se destina a garantir que nenhuma tropa de outro país, particularmente da OTAN, possa atuar impunemente. A Rússia, com sua postura intransigente, declarou que a Convenção de Genebra de 1949, que rege o tratamento de prisioneiros de guerra, não se aplicaria para mercenários estrangeiros. A mensagem era clara: não haveria troca ou negociação com combatentes estrangeiros. Se capturados, o destino deles seria selado no campo de batalha. O aumento das operações militares russas na região de Sudzha, uma área de importância estratégica no sul da Ucrânia, fez com que a situação se tornasse ainda mais crítica para os mercenários estrangeiros, especialmente aqueles que haviam sido enviados por países membros da OTAN. As forças russas, determinadas a criar uma barreira de proteção sólida ao longo das suas linhas, implantaram campos minados ao longo das rotas de fuga, tornando a movimentação dos combatentes da OTAN cada vez mais difícil e perigosa. Esses campos minados não eram apenas obstáculos físicos, mas também psicológicos, fazendo com que os mercenários se sentissem encurralados, sem muitas opções viáveis de escape. Além disso, as forças russas ampliaram o uso de sistemas de vigilância e interceptação de comunicação, tornando ainda mais arriscado
arriscado para os soldados estrangeiros tentarem a fuga sem serem detectados e neutralizados. Antes da intensificação dessas operações, os combatentes estrangeiros, que haviam sido frequentemente tratados com algum grau de imparcialidade, se sentiam relativamente seguros, devido para acordos informais de troca de prisioneiro, um recurso comum nas fases iniciais do conflito. No entanto, com a postura agressiva de Putin, essas convenções foram descartadas, e os soldados agora se viam diante de uma escolha difícil: lutar até o fim, sabendo que as forças russas não poupariam esforços para eliminá-los, ou tentar fugir e arriscar cair em uma das várias armadilhas armadas pelos russos. Este novo cenário aumentou o desespero entre as tropas estrangeiras, que até então haviam operado com a confiança de que poderiam ser trocados em algum momento, mas agora enfrentavam a dura realidade de que suas vidas estavam nas mãos de uma Rússia implacável. Putin e os altos comandantes russos consideram a presença de mercenários estrangeiros não apenas uma intervenção no conflito, mas um desafio direto à soberania e à segurança da Rússia. Para Moscou, essa presença é vista como uma forma clara de apoio ocidental à Ucrânia, uma nação que é vista não apenas como uma adversária, mas como um campo de batalha entre a Rússia e o Ocidente. A expansão da OTAN, com o envio de combatentes e armas para a Ucrânia, é percebida como uma ameaça à zona de influência russa e ao seu poderio estratégico na região. Portanto, para Putin, o confronto não se limita à Ucrânia. Trata-se de um conflito geopolítico com as potências da OTAN, que buscam desafiar e enfraquecer a posição russa no cenário global. A intensificação das ações militares reflete uma postura mais agressiva da Rússia, que agora não apenas se defende, mas avança para eliminar qualquer presença estrangeira na Ucrânia e garantir que seu território e suas fronteiras sejam protegidos de qualquer forma de intervenção externa. Diante disso, as forças russas, em especial as unidades de elite como a Brigada Armad e o Grupo Aida, receberam ordens claras e sem margem para interpretação. Qualquer ameaça, interna ou externa, deve ser erradicada sem hesitação. As forças especiais russas têm se destacado pela sua capacidade de operar em terreno inimigo, desenvolvendo táticas de guerrilha que dificultam a atuação dos mercenários da OTAN e das forças ucranianas. A precisão dessas unidades em suas ações tem sido um fator-chave na execução bem-sucedida das operações, tornando-as uma ameaça constante para os combatentes estrangeiros, que muitas vezes se veem em desvantagem devido à superioridade tática russa. A Rússia agora se vê em uma guerra em dois frontes. Enquanto combate diretamente as forças ucranianas, também enfrenta uma coalizão ocidental que, segundo Putin, tem agido de forma encoberta, utilizando mercenários e apoio indireto. Putin, determinado a manter a Rússia em uma posição de poder, deixou claro que a guerra ultrapassa as fronteiras da Ucrânia. Ela se estende a um enfrentamento com as nações ocidentais, que para Moscou tem se intrometido em sua esfera de influência através do envio de combatentes e armas à Ucrânia. Ao contrário de abordagens passadas, onde havia alguma expectativa de negociações ou troca de prisioneiros, agora, sob o comando de Putin, a Rússia adota uma postura radicalmente diferente. A caçada para combatentes estrangeiros se tornou uma prioridade máxima, e os russos estão agindo com uma determinação renovada, sem concessões, para eliminar qualquer presença estrangeira no campo de batalha. A mensagem para os aliados da Ucrânia, especialmente os países membros da OTAN, é clara. A Rússia não apenas se opõe à Ucrânia, mas está disposta a desafiar qualquer intervenção estrangeira, sem fazer distinções. Este novo estágio da guerra não se trata apenas de um conflito militar convencional, é uma disputa de poder e influência em que a Rússia está disposta a ir até as últimas consequências para garantir sua soberania, segurança e o controle de sua região de influência. A eliminação das forças estrangeiras na Ucrânia tornou-se um objetivo estratégico vital, e qualquer resistência contra isso será combatida com a mesma determinação e força. Putin deixou claro que a Rússia está preparada para expandir seus esforços para garantir que a ameaça externa, representada pelos mercenários e pela intervenção da OTAN, seja totalmente erradicada, com implicações que vão além da Ucrânia, afetando diretamente a dinâmica das relações internacionais.